Ocuvita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa. Academia de Autores da Willa. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Willa. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Willa e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Willa, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.willa@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Podem ouvir-nos na Rádio Willa, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Concurso de poesias nas escolas da Willa. A ASA Willa, a Associação de Autores na Willa, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Willa a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital, e-book, e em formato audiobook no portal da ASA Willa, www.academiadeautoresdawilla.net, e no canal YouTube ASA Willa Audiobooks. Ouvintes, mais uma vez, sejam bem-vindos ao espaço Ocuvita Literatura, o espaço que aborda tudo o que é feito ao nível das artes aqui na província da Willa. Para a edição de hoje, trabalham para si o Caetano Borges e também o Macaren Cardoso nos cuidados técnicos. Realiza e apresenta o João Catumbela. Hoje, de forma especial, vamos então aqui, nesta nossa edição do seu e nosso Ocuvita Literatura, aqui conversar com uma senhora que dispensa comentários ao nível da literatura e também da academia na província da Willa. Eu estou a falar-vos, senhoras e senhores, de Winnie Agostinho, ela que nasceu a 8 de junho de 1990 na província de Luanda, é licenciada em Línguas e Literatura e Língua Portuguesa pela Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto, é comunicóloga, amante da literatura, escritora, palestrante e também formadora. Aliás, é a diretora da Mediateca do Lubango. Winnie, bem-vinda. Muito obrigada, Catumbela. Obrigada ao programa Ocuvita por nos ter convidado para podermos falar mais sobre o que nos traz aqui sobre literatura. Sim, senhora. E falando agora sobre literatura, como é que, já que tem sobre si a missão de controlar um dos espaços mais acessados pela juventude no que diz respeito tanto à literatura como também à academia, como é que olha o movimento literário na província da Willa e no Lubango em particular? Hoje em dia já podemos dizer que o balanço é positivo. A adesão também à nossa instituição na parte da literatura tem sido muito, mas muito requisitada.
Temos 2 clubes de leitura, o Clube de Leitura Infantil e o Clube de Leitura de Adultos. Dentro desses clubes temos tido o Frente a Frente em que convidamos um autor, ou um escritor, ou um estudante de literatura para poder conversar sobre obras literárias, sejam elas nacionais ou internacionais. Até o momento nós já tivemos mais de 20 autores convidados para este espaço. Temos tido também o Café de Ideias, que é também uma das rubricas que nós temos dentro dos clubes de leitura. Recentemente estive com o coordenador do clube e confidenciou-me que às vezes a quinta e a terça-feira eles têm tido momentos de redação, de inspiração. Cada um dos membros vai escrevendo à sua própria maneira, na sua própria voz, aquilo que o interessa relacionado à literatura, desde que lhe seja dado um tema. Então eles discutem e escrevem de acordo a esse autor. O nosso clube de leitura de adultos já está desde 2012, a princípio era coordenado pelos funcionários da Mediateca, mas como somos uma instituição inclusiva, entendemos que também devíamos integrar os usuários da Mediateca. E hoje em dia, tanto o clube infantil e de adultos é coordenado pelos usuários e não pelos funcionários, sob a nossa coordenação. Sim, senhora. E falando aqui deste aspecto Mediateca, que vai nos levar à ideia de que estamos a falar, se calhar, de uma biblioteca digitalizada ou então virtual. Como é que olha para esse movimento ao nível do Lubango? Já é possível termos pessoas que acedem aos livros por via digital? A Mediateca tem essa componente? Nós já tivemos há alguns anos, e porque nós trabalhávamos em rede, havia essa possibilidade, estando em casa ou num outro lugar, de acederem ao nosso acervo bibliográfico. Hoje em dia tem de ir mesmo até a Mediateca para poderem aceder. Nós temos obras de várias ordens. Há quem pense que a Mediateca é uma biblioteca específica, ou tem uma biblioteca específica. Só para retificar, a Mediateca é uma biblioteca informatizada e multimédia, que tem por objetivo fazer com que os usuários ou as pessoas que gostem de estar num espaço mais agradável, mais silencioso, mais aprazível, que tenha serviços diferenciados, possam lá estar para poderem pesquisar em dispositivos de várias ordens, seja ele físico ou digital. Quanto ao nosso acervo, falava que é diferenciado, porque ele tem obras ligadas à literatura, temos também obras de autores ligadas à enfermagem, à contabilidade, a finanças. Temos também de vinhos, para quem gosta de vinho, amantes de vinhos. Para as nossas pasteleiras também temos um espaço para eles, temos para jornalistas, para videomakers, e na altura que a Mediateca foi inaugurada, ainda não era tão usual essa profissão. Hoje já podem ir à Mediateca para poderem pesquisar. É um livro que nós já o temos desde 2012, mas que é atual e atuante. Temos muitas obras que na altura, e porque a Angola, nesse âmbito do digital, está muito mais em voga há uns quase 10 anos, vamos assim dizer, do que anteriormente. E a Mediateca tem obras que podem ser acedidas lá, pesquisadas, que falam sobre essas profissões do futuro. Sim, senhora. E olhando para aquilo que é o andar da evolução humana e das tecnologias também ao nível da informação, acha que é necessário, como seria imperioso, que se olhe mais para o digital? É imperioso porque nós não vamos recuar, o mundo está para aí e o que mais se espera, só para ter uma ideia, hoje todo estudante pesquisa no chat GPT. Professor que diz que o estudante realmente não pesquisou na internet para encontrar dados bibliográficos é mentira. Porque nós ainda temos um acervo bibliográfico em Angola muito pobre. Precisamos de escrever muito mais, precisamos de mais autores de qualidade. Temos hoje em dia, felizmente, muito mais lançamentos de obras, e a Mediateca tem sido palco para isso, felizmente. Nós trazemos uma bagagem, felizmente, também de Luanda, porque fazemos uma comparação de Luanda, fazemos uma comparação aqui agora com a Willa, e os anos que temos estado aqui,
hoje em dia nós já temos uma apetência muito mais forte para a leitura, porque as pessoas estão mesmo a ler, as pessoas estão ávidas pelo conhecimento. Precisamos de grifar ao nível da Willa o slogan que nos reconhece, que é a cidade do conhecimento. Precisamos de ter mais eventos ligados à literatura, e a Asa Willa veio a preceito, tem estado a fazer um trabalho sensacional. Ficamos felizes por termos sido os primeiros a receber esse projeto na Mediateca do Lubango e saber que tem hoje pernas para andar. 5 anos já fala. É um bebê que já fala. É um bebê que já fala. E recentemente tiveram o primeiro encontro de autores da Willa. Esse é um marco que ninguém vai tirar. Quando houverem outros, serão outras pessoas a fazerem. E no mais, a Asa Willa foi a primeira a fazer. Eu fico feliz por, na minha gestão, ter aberto as portas para esse grande projeto. E estar aqui é uma grande satisfação. Infelizmente, ainda não sou autora da Asa Willa. Mas vai ser, né? Certamente que vai ser. Hei de ser, mas foi por negligência minha, porque eu já tinha começado a escrever e acabei, porque inspiração é inspiração. Há momentos que a inspiração também vai. E nós, enquanto autores, sabemos disso. E então comecei a escrever e depois acabei por desleixar-me. Mas é um compromisso que aqui acabo por colocar publicamente, que tenho 5 obras por lançar, e a Asa Willa vai ter que me suportar, porque vou estar aqui grafadas na Asa Willa. Tenho um romance, tenho crônicas, tenho também artigos científicos, estou sempre a escrever, parecendo que não, mas estou sempre a escrever. Escrevia muito mais nas redes sociais, mas fui aconselhada a não fazer, porque as pessoas agora estão sempre a roubar as ideias dos outros. Então eu prefiro sempre escrever no off. Escrevo também, conforme falei, crônicas, que são questões do dia a dia. Aqui também pode surgir alguma inspiração, quem sabe? De facto. Para fazer alguma coisa aqui no nosso programa. Sim, senhora. A ver, vamos, pelo menos conseguimos ter então aqui alguma coisa da autora, futura autora da Asa Willa, já que ainda não tem publicado ao nível do nosso portal, mas de certo que dentro de pouco tempo poderá acontecer então este feito. Amado ouvinte, saiba que este é o seu e nosso espaço Ocuvita Literatura. Hoje aqui a conversa com a senhora Winnie Agostinho, a diretora da Mediateca do Lubango, também escritora e autora, que possivelmente já poderá ter ouvido falar, já poderá ter visto nas redes sociais, já que é bastante conhecida. Para você que nos ouve a partir do seu carro, obrigado pela carona. Para você que nos ouve a partir da sua sala, muito obrigado pela companhia. Espero aí que vamos ficar juntos até bem perto de 1 hora de tempo para então falarmos um pouco da arte, da literatura aqui a nível da província da Willa. Winnie, falou aqui de um aspecto que me chama a atenção. Disse que a Mediateca tem sido, com todas as aspas e respeito, a madrinha de várias apresentações de obras literárias. Mas será que tem qualidade? Qual é a qualidade dessas obras? Falou aqui da questão da qualidade das obras. Será que, sendo que é formada nessa área, já a qualidade nessas obras que são apresentadas, ou apenas estamos a falar de números, de quantidade e não de qualidade? É assim, nem todas as obras eu as leio. Nós recebemos a solicitação e nós cedemos o espaço. Quando eu falo no quesito qualidade, é das obras que muitas vezes leio e não têm tanta qualidade. Diz-se que nós, para sermos felizes, temos de plantar uma árvore, fazer um filho e lançar uma obra. Exatamente. E as pessoas colocaram isso na cabeça. Todo mundo quer ter uma obra no mercado, mas nem todos estão preocupados com o quesito qualidade. Eu, nessa questão, costumo dizer, sou mesmo chata. Vou dizer assim, acredito que seja defeito de fábrica também por ter estudado literatura, e antes disso eu fiz comunicação. Então eu sou muito atenta a todas essas questões da própria escrita. Em 2018, a quando de um projeto que eu integrei, que é a Editora Azul, em Luanda, eu era subdiretora da editora, e também fui redatora de muitas revistas. Inclusive também prefaciei uma obra de Isildo Marques, em
um jovem angolano que também escreveu, acho que é Juntos Podemos por Angola, uma coisa assim. Então nós prefaciamos a sua obra e foi muito interessante ter lido aquela obra de um jovem, tão jovem na altura, ter escrito aquela obra de muita qualidade. E nós precisamos de críticos e de sermos humildes o suficiente para percebermos que nós não compreendemos nem entendemos determinadas coisas. Há cada um com a sua área. Sim. E se pudermos entregar a alguém que leia os nossos textos, melhor. Mesmo até nós que somos formados, também cometemos alguns erros. Então é sempre bom, porque na nossa cabeça pode estar que nós escrevemos bem, mas quando a outra pessoa for ler, ela vai perceber uma outra coisa. Principalmente obras literárias, é de acordo à percepção do leitor, e não de acordo à percepção do autor. Exatamente. Porque também temos, dentro da obra, nós temos a percepção do autor, temos a percepção do personagem, porque cada personagem é um personagem, e temos a percepção do leitor. Temos a obra A Montanha de Água Lilás. Parece ser uma obra que Pepetela escreveu com o intuito de falar sobre os lupus. Mas ele faz uma reflexão de Angola. O mesmo acontece com tem uma outra obra que agora não me lembro do título da obra, que fala sobre um porco que foi criado num apartamento. Esqueci-me só o título da obra. Ele também quis trazer, e isso aconteceu recentemente quando as pessoas foram para o Quilamba, muitas foram para a cidade. Consegue perceber? São obras que foram escritas em tempo colonial, mas que podem ser contextualizadas no nosso tempo. O Aenga Chito também é um escritor que eu muito gosto, e felizmente eu defendi a minha monografia com a obra Manana. O título da minha monografia, o tema da minha monografia foi Manana na Sociologia da Literatura Angolana. São questões que hoje em dia nós ainda vivemos, que é a questão do alembamento, que é a questão da própria religião e cultura, muitas vezes que não convergem, porque na religião dizem-te uma coisa, mas tu também tens a questão da cultura, que é muito enraizada, que na religião pode saber a pecado e na cultura não. É muito normal. O que é pecado para alguns pode não ser pecado para outros. O mesmo acontece com as religiões. Cada religião tem a sua cultura também. Sim. Porque também é uma cultura. Sim. Então, são questões que nós podemos debater. Aqui, ao nível da UILA, também já temos muitas boas obras. E dar os parabéns novamente à ASA pela ideia do dicionário de autores e também por nos ter desafiado a fazer com que os meninos e os jovens escrevam poemas, aliás, uma literatura liberal, para que eles escrevam de acordo com aquilo que eles acham da natureza, do mundo, dos pássaros, o que quer que seja, desde que criem. E nós também já os desafiamos, já fizemos isso. Sim. Devemos receber os seus textos. Dentro dos clubes de leitura, a intenção também é fazer com que os jovens estejam num espaço onde possam interagir, onde possam aprender sobre tudo e mais alguma coisa. Aí vai existir amizade, familiaridade. Nós, ao nível da Rede Mediateca, já tivemos 3 jovens que foram representar internacionalmente, fora de Angola, por via dos clubes de leitura. Sim. Às vezes parece que não nos veem, mas veem-nos. Mas também é uma questão da publicitação destes atos. Parece que a Mediateca fecha-se um bocadinho em relação a isso. Porque, pelo menos, eu digo honestamente que nunca me apercebido que 2 jovens terão ido para fora representar-nos então. Não são da Mediateca do Lubango. Ok. Por isso é que eu falei, ao nível da rede de mediatecas, tivemos um jovem do clube de leitura da Mediateca do Kazenga e tivemos um jovem da Mediateca de Luanda. Esperamos nós que também tenhamos o nosso representante ao nível da UILA, porque temos estado também a puxar por eles. Hoje o clube já tem uma expansão, uma expressividade ao nível da UILA muito grande. Os jovens já querem aderir, já querem estar, já querem também interagir e poderem ler.
Porque a leitura também se ensina. Nós começamos de forma apaixonada, mas depois nós podemos aprender como fazê-la da melhor forma possível. Ontem voltei a interagir também com o coordenador, estava a conversar com ele sobre isso. Obras que nós lemos há 2, 3 anos, hoje a nossa interpretação será completamente diferente em função da maturidade que nós vamos tendo relacionada à leitura. Porque a leitura tem várias formas de ser, e nós aqui trazemos também a revista Letras de Ouro, conforme disse, é um projeto que nós integramos em 2018 e eu escrevi o texto A Paixão pela Escrita. É um texto muito interessante, é uma revista internacional que tem poemas, contos, crônicas, ensaios, artigos e manifestos. Podem pesquisar também na internet e poderão ter acesso à obra. A Editora Azul a Editora Azul é uma editora angolana composta por jovens com vários sonhos. É liderada por Zola Vida, também é escritor. Ele tem várias obras também no mercado e ficamos felizes por podermos contribuir para que a literatura angolana do nosso tempo esteja a evoluir. Nós temos grandes escritores ao nível da Angola e o que a Asa Willa está a fazer é muito importante, que autores da Willa sintam-se willanos, sintam-se regozijados por serem da Willa e por estarem a fazer alguma coisa pela Willa, porque a tendência é sempre de saírem da Willa para Luanda para poderem ter a ascensão no mercado. Que tal começar por aqui e quando as pessoas vierem para aqui conseguirem perceber que já se está a fazer muita coisa em prol da Willa, e que tenhamos mesmo coragem e vontade também de ler os autores da Willa, porque às vezes o que se vê é que os próprios willanos não têm interesse em ler porque acham que não tem qualidade. Temos a Gisela Borges, que é uma escritora nata da literatura infantil. Ela tem obras também muito interessantes, mas precisa de ser expandida também. Nós, ao nível da Mediateca do Lubango, nós temos o Espaço Infanto-Juvenil, em que os pais podem ler algumas obras aos seus filhos, ao sábado, já que não tem tempo durante a semana. Temos também a senhora vice-governadora, para quem não sabe, ela também é escritora, e temos uma obra dela também na Mediateca. Ela também é escritora de literatura infantil e também é uma das escritoras aqui ao nível da Willa que tem estado a incentivar muito ao hábito pela leitura. Por via da pegada, porque faço parte de muitas associações e gosto, por via da pegada Willa, nós no dia 2 de abril, que é o dia comemorado, o Dia da Literatura Infantil, nós sempre realizamos um evento em parceria com a Mediateca do Lubango para que os meninos possam ter o hábito pela leitura, fora aquilo que nós já temos estado a fazer no nosso dia a dia. E só para ter noção, antes dos meninos irem ao computador na Mediateca, têm de ler pelo menos um trecho do livro e resumi-lo à nossa bibliotecária, porque também sou profissional de informação. Então, nós, enquanto bibliotecários, esse também é o nosso dever, passar a informação e ensinar as pessoas também a pesquisa, porque as pessoas também não sabem disso. De fato. Quando você faz citação, tem que citar aonde tirou aquele conteúdo. E as pessoas, por isso é que tem a questão do plágio, as pessoas muitas vezes não sabem. E muitos até são acadêmicos. Mas será que não o fazem porque não sabem ou por ignorância? Porque, na verdade, sabe-se que a ideia não é minha. Eu vou ler, por exemplo, esta revista Letras de Ouro e, de repente, encontro uma ideia que acho que, se pôr no meu livro, se encaixa. A questão não é só colocar a ideia, mas é preciso que eu diga que esta ideia veio do livro Y. Exatamente. Mas isso não será também por ignorância? Não acredito, porque às vezes acontece mesmo também com acadêmicos. Será que não sabem? Pois. Então a questão, se calhar, é mais ignorância do que falta de conhecimento. Exatamente. Não que não saibam. Porque nós não sabemos tudo. E às vezes as nossas ideias podem estar encontradas. O Catubela pode pensar em criar uma garrafa d'água. Mas já existe a água preciosa. Sim. Mas pode pegar elementos que a água preciosa tem estado a colocar e fazer diferente. Mas citar de onde veio a ideia. Sim. Porque nenhuma ideia vem do nada.
vem de alguma coisa. A olhar para aquela árvore, por exemplo, lá fora, pode ter vindo alguma ideia. Então é necessário que nós também saibamos dar crédito a quem tem crédito. Pode ser de forma oral ou de forma escrita, até porque a nossa literatura é maioritariamente, até o momento, oral. Pois é. Muito bem, estimado ouvinte, vamos aqui a caminhar bem perto do fim da primeira metade desse seu e nosso Covita Literatura. Hoje a conversa com Winnie Agostinho, ela que é autora e também diretora da Mediateca do Lubango. Eu convido-os para uma pausa musical e já voltamos. Kalele kupana voyo Echinda pitilano Dasingo Wimatate Kondo yangengo Ukai wange Osinga wapekelano Rulume Echamei Dayulula Epito La chimenda pangava yo Da popia tingo Da cava maiwe Ukwete kandumo Duku tetela Momo simbu da linga Okundandele Okokupalavo yo Nunca anda kusenele novo yo Sakutumile kandala Owe wasimile kutia mendafa Kilomwele ngo They have you Da cavalo you Ukwetecando ambalendo kutetela mavoyo Da cavalo you Da cavalo A memória ainda popia tingo Do kusolengó Echindeia voyo ndalingatino Tutumale tu sapelengo voyo Momo kundandelengo Okomwelengo Kupala Osibuyacho ndalinga okundandele Nunca anda kusone nunca anda Kalie boy Tu te culha mala de tu Hey ai Ame boy do kusole Takale kupala voyo Echinda pitilango Tasingango Owima voyo Konjo yange Ukai wange Avoyo
cavalo, da cavalo, da cavalo, da cavalo, a me põe da popiatinho, do cutolengo. Amém. Ouvintes, mais uma vez, bem-vindos à segunda e última parte desse seu e nosso Ocuvita Literatura. Hoje, de uma forma diferente, aqui com um convidado especial, a senhora Winnie Agostinho, que é escritora e também diretora da Mediateca do Lubango. Há aqui uma curiosidade, eu deixo sempre a última parte para falarmos um bocadinho mais da pessoa. Sim. Eu sei que a Winnie está envolvida em várias ações sociais, sobretudo encontros com mulheres, encontros com mulheres jovens, falar um pouco daquilo que é a sua inserção na sociedade. Como é que olha para a participação feminina na literatura ao nível da Willa? Ainda é bem fraca. Temos poucas mulheres a escreverem. Mesmo na nossa instituição recebemos mais homens que mulheres. É também uma forma de incentivar as mulheres à escrita. Porque temos muita mulher que escreve, mas só não tem coragem. Às vezes é a coragem, temos que ser ousados. O que é que estará a faltar então para que haja essa coragem entre as mulheres? Ousadia. Vou dizer ousadia. Eu sou uma mulher bastante ousada. Aonde me proponho estar, eu gosto de fazer bem as coisas. E por isso é que criamos vários projetos. Antes de vir à Willa, nós já tínhamos um projeto ao nível das redes sociais, vamos dizer assim. Já entrevistei mais de 50 mulheres, que é o Mulheres em Palco. Nós entrevistamos mulheres para contarem as suas histórias de vida, sejam elas de que estado social for. Também criamos a Literatura Cura, que é também um projeto meu desde 2016. Nós normalmente colocamos resenhas de obras, sejam de autores que já têm obras físicas ou digitais, porque às vezes não precisamos de lançar de forma física, mas textos que nós vamos escrevendo também ao nível das redes sociais nós podemos também lançar. Temos poemas numa foto, sempre me perguntam, mas por que poemas numa foto? Porque o nome é tudo curioso. Foi em 2013, naquela apetência de ser estudante de literatura, nós estávamos muito ensanguentados com a literatura brasileira, a angolana, a literatura portuguesa, a francesa também, tem Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que são autores sui generis. Eles casaram-se, mas não moravam na mesma casa. E isso já aconteceu há muitos anos. E hoje no Brasil acontece a mesma coisa. Casais que não dividem o mesmo quarto, mas dividem a mesma casa. E eles escreveram obras muito interessantes. E na altura eu estava a analisar uma das obras de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir e veio-me à cabeça criar esse projeto Poemas numa Foto. A partir de uma imagem nós podemos escrever um poema e podermos colocar na nossa página. Então também lançamos aqui o desafio, quem tiver algum poema que seja inspirado numa imagem, nós vamos colocar também na nossa página. Esse projeto continua aqui no Lubango? Continua, eu continuo a colocar. Tem alguma poesia que fez com base numa foto, numa imagem que tenha visto? Tenho, sim. Podemos ouvi-la? Deixa-me só procurar, está aqui a processar. Enquanto processa, pois.
falou sobre projetos que nós criamos. Aqui na Willa, nós criamos o debate no feminino, criamos a Semana da Mulher na Tecnologia. Esse debate feminino não é o mesmo que o da TPE? O da TPE é política. Política no feminino. Este aqui é debate no feminino. Nós criamos o debate no feminino com o intuito de discutir questões sociais, políticas, de várias ordens, que fosse um espaço para mulheres, mas não só de mulheres, por formas a dar voz a elas, porque muitas mulheres não têm o hábito de falar em público, elas têm mais força de vontade, mais coragem de falar em off, mas em público elas não têm essa coragem. Só para ter uma ideia, em vários eventos sociais que nós temos ao nível da Willa, são poucas mulheres que intervêm. Então é uma forma também de começar a treiná-las a falar, para que elas, aquilo que elas têm dentro de si, possam falar. Já recebemos muitos homens também, temos muitos temas ligados aos homens, já falamos sobre família, já falamos sobre as doenças que acometem mais um fórum masculino, já falamos sobre a educação dificílima que hoje se tem para a criação dos filhos. Já falamos também sobre a envolvência da tecnologia muito cedo para a criança, que muitas vezes é prejudicial à saúde dela, não só dos olhos, mas física e mental, principalmente. Muitas crianças têm estado a tirar a vida porque não conseguem aguentar aquela pressão das redes sociais. Porque nem todos os dias vão dizer que tu és bonito. Sim. Há momentos que vão dizer que tu és feio, que tu não és amado, que tu não és respeitado. As pessoas estão com a potência em buscar likes, às vezes que tu só vais ter um like. Se com o adulto é difícil, quanto mais com a criança. De facto. Então nós temos, está a demorar a processar. Então nós temos realizado muitas atividades dentro do debate feminino para os dois gêneros. O mesmo acontece com a Semana da Mulher na Tecnologia, diferente, aliás, da Semana da Mulher na Tecnologia, que é mesmo especificamente só para as mulheres, por formas a incentivá-las a entrarem para a área das engenharias, porque tem poucas mulheres nesta área. Desde 2021, que nós temos estado a realizar a Semana da Mulher na tecnologia. Também é um evento que já podemos dizer que é internacional. Já tivemos a participação da Rússia, Moçambique, Portugal, Brasil e Angola, para não dizer das províncias ao nível do país que têm participado. Temos feito também o Fórum da Juventude, temos um espaço dedicado inteiramente só a crianças e adolescentes, que é o Entendam Como Pensamos, que tem por objetivo também dar voz às crianças e aos adolescentes, e para que os adultos entendam a forma deles de pensar e não que nós entendamos a forma deles de pensar, porque é completamente diferente. Mas isso tudo devia ter, se calhar, ou poderia ter efeitos mais avantajados se tivessem envolvido os próprios pais. Como é que vocês pensam em envolver a família nesses projetos todos? Porque é lá na família onde começa o primeiro problema. Vamos supor que um pai tenha problemas com a filha, que vai entrar na adolescência e não tem esse hábito de conversar. Como é que envolve as famílias para que isso tenha um efeito mais positivo? Sim, a nossa intenção é envolver as famílias, só que os pais durante a semana estão a trabalhar e nós envolvemos a escola. Por via da escola, eles ao saírem da atividade vão interagir com os pais. Tivemos na atividade X que falamos sobre Y, só que também há crianças que não conversam com os pais. Só para ter uma noção, quando nós falamos sobre a gravidez na adolescência, e nós depois vamos partilhar também esses eventos que já tivemos e esses temas com vocês, uma das meninas disse: eu não converso com o meu pai não conversa comigo. Ela ficou grávida aos 16 anos, felizmente não deixou de estudar, porque ela diz que o menino assumiu, imagina, uma criança de 16 anos já podia ter marido. Aos 18, claro, o bebê já tinha 2 anos, e a família decide uni-las. Tem também essa questão da cultura que eu falei anteriormente. Há culturas que acham que a partir dos 16, 14 anos já pode, exatamente, então já podem juntar-se. Mas também temos a questão da pedofilia, também falamos sobre isso, que muitas vezes começa na família e ultimamente tem estado a acontecer na família. Famílias, inclusive modernas, assim posso considerar, de pessoas estudadas, mas que cometem esse tipo de crimes, porque é um crime.
Tem também o incesto, que também acontece na família. E o incesto E é algo que já acontece há muito por tempo. questões culturais, há quem diga é preciso que eu case com a prima da Exatamente, da para dar minha mãe, para continuidade dar à toda a família. Então, tem essas duas questões. Em alguns contextos não é aceito, em outros contextos é aceito. E nós devemos mesmo contextualizar quando vamos falar sobre determinadas situações. Eu costumo dar exemplo meu, porque quando saí de Luanda, Luanda é um contexto completamente diferente da Huila. Tive muitas dificuldades de adaptação. Depois eu mesma tive de me consciencializar que não devo mudar as pessoas. Eu é que devo mudar, para poder ter saúde mental também, porque senão depois tu ficas naquela velocidade de que não, mas deviam ser assim, não me entendem. Não, eu é que devo mudar, tentar perceber e adequar-me àquele contexto. Aqui a internet está meio lentinha. Está bem lenta. Mas vamos falar agora também deste Letras de Sim. Ouro. Eu sei que tem aí alguns artigos publicados, crónicas e algumas Sim, nós aqui poesias. temos Elder Simbad, que é um poema e ensaísta angolano. Ele agora é membro, foi recentemente chamado para integrar a União dos Escritores Angolanos. Nós podemos ter um evento semelhante à Maca Quarta-feira, aqui ao nível da Huila, para que as pessoas tenham o hábito de lá estar toda quinta-feira, por exemplo. E nós podemos fazer isso porque já temos autores aqui ao nível da Huila que podiam fazer isso. Temos Trajano, que é o pseudônimo literário de Jordão Augusto, consagrado poeta e dramaturgo angolano, membro da União dos Escritores Angolanos e autor de 8 livros. Também já recebeu menção honrosa no Prêmio Sonangol de Literatura. Falei também de Zola Vita, que é o diretor da editora Azul, que é o pseudônimo literário de Zola Israel Vida. É palestrante, formador angolano, autor dos livros Contemplando o Invisível, poesia, Isso é Azar, que são contos, A Fronte da Minha Fronte, poesia. Recebeu a menção honrosa do Prêmio Internacional de Literatura, professor Germano Machado, pelo conjunto da sua obra no Brasil, e é arquiteto de profissão. Só fomos 2 autoras nessa obra, né? A Marlene Cavaleira, que é escritora portuguesa, autora dos livros Angola, Terra de Barro Vermelho, Os Pecados Capitais, Noturno, Eu e o Mundo, Vivências e Saber Amar. Euinha Silvana, que na altura também escreveu A Paixão pela Escrita, que é um artigo. Falei sobre como criar a paixão pela escrita. Há quem pense que fazer arte é uma coisa facilitada, mas não. Para se escrever bem é necessário que sejamos bons leitores. E muitos escritores não gostam de ler. Então, são alguns excertos do que escrevi. Falei também sobre a escrita e estilo, cada um com seu estilo. E percebeu na conversa que tivemos informal com o professor Chia, que eu falava sobre a diferença entre autor e escritor. Vezes há que quem escreve também não sabe essa diferença. Todo mundo se intitula como autor ou escritor. Autor-escritor. Um escritor pode ser um autor. Mas o autor não pode ser escritor? Nem sempre. Por quê? Porque ele não tem inspiração. Porque há quem não tem inspiração para escrever uma obra literária, mas consegue escrever uma obra científica. Podemos tê-lo como que é escritor ou autor? Como autor. O que escreve a obra científica é um autor. O que escreve obras literárias, aliás, é um escritor. Então, também falamos sobre a arte e a técnica. Escrever não é o mesmo que falar. Porque eu posso escrever, estamos embora aqui a conversar, mas ao falar, eu não posso dizer estamos embora aqui a conversar. Só se for informal, num contexto entre amigos, eu posso falar, mas no contexto entre acadêmicos a linguagem também tem que ser diferente. E tem também a linguagem técnica, para vocês jornalistas. Pois. Eu vou dizer para nós comunicólogos. Temos também alguns termos técnicos que nós normalmente usamos. Os médicos também têm o seu termo técnico. Juristas e economistas. Os juristas, então, quer dizer, todo mundo aí depois parte para aquele conceito de comunicação e informação. Exatamente, porque a comunicação, a ideia é facilitar.
a percepção de quem nos ouve. Pois. Não estragar a percepção de quem nos ouve. Então temos essas questões. Os médicos, se disserem assim, é um exemplo que eu gosto muito de dar. O senhor está com dispneia. Para quem não sabe... Eu já começou a ver estrelas. Exatamente, Que é isso? mas ele só está com falta de ar. Então são várias questões, vários contextos que nós, escritores, autores, estamos aí também para facilitar. Nós podemos viajar sem ter viajado. Nós podemos ir à Namíbia sem ter ido à Namíbia. Nós podemos vir à Willa. Eu já escrevi um texto sobre a Willa e constatei quando cá cheguei. Então, nós podemos viajar e fazer as pessoas viajarem sem conhecerem aquele lugar presencialmente, mas na nossa imaginação nós vamos tendo esses lapsos de gratidão, de beleza, porque literatura é beleza. Pois é, literatura é beleza, e nós aqui ao nível da Asa Willa temos isso tanto por obrigação, aqui no seu Ocuvita Literatura, onde abordamos assuntos ligados às artes, quer a música, a poesia, a escultura e também a pintura. Sabes que a Asa Willa, William, tem aqui um projeto que é das escolas, que é, tanto concurso literário interturmas. Nós temos agora nos municípios do Lubango, Gambos e também Umpata, escolas que já publicaram uma coletânea de poesias dos próprios estudantes e alunos que podem ser consultadas ao nível do site da Asa Willa. Falando aqui da existência de 2 clubes na Mediateca do Lubango, como é que olham para a questão de também incluirmos estas ideias que têm que os alunos produzirem, os membros dos clubes de leitura produzirem textos e virem a serem publicados? Sim, é uma ideia interessante. No princípio da nossa conversa já tinha falado sobre isso, que nós já desafiamos, em função da conversa que mantivemos, os membros do clube a fazerem isso. O Leva Artes, no ano passado, lançou com as crianças, acho que o ano passado, este ano, se a memória não me atraiçoa, a obra Samacaca. Foi muito interessante o título que eles escolheram, porque a Samacaca é da região sul. Pois. E foi a primeira vez, a primeira obra infantil com um título como este. São várias crianças que produziram os seus textos, e também a Mediateca foi palco para isso. Por isso é que eu disse que a nossa instituição tem sido felizada por receber várias obras. Esperamos nós que na altura do lançamento do dicionário também seja na nossa instituição, porque é o lugar certo para esse tipo de atividades. O Levar está a fazer um trabalho excelente ao nível da própria literatura, porque não é fácil sem patrocínios, sem meios próprios, ter atividades como estas. Eles têm sido incisivos nessa questão. Temos outras organizações que têm feito, mas fazem-no muito mais, é o que vemos na altura de quando nós temos jornadas, por exemplo, é que vemos essas atividades mais à flor da pele. Mas o Leva Artes tem estado a fazer isso muito mais regularidade. Exatamente. Temos grandes poetas ao nível infantil do Leva Artes que declamam poemas sem ler. Coisa que poucos conseguem fazer. Exatamente. Por causa da questão da memorização. A leitura também ajuda muito na memorização. Quanto mais lemos, e deixar aqui também já uma dica para quem não tem tanta apetência para a leitura, pode ler um parágrafo por dia. E também já temos os audiobooks. Para quem tem preguiça, pode ir lendo, aquilo fica na mente, conforme a música também. Quando nós assistimos a podcasts ou outros vídeos que nós vemos ao nível do YouTube, alguma coisa acaba por ficar. Então, para quem tem preguiça, pode ouvir audiobook. Já estamos na época da tecnologia e a Asa Willa também dá essa possibilidade com os audiobooks. Podem baixar e lerem as obras de autores que nós temos aqui na Willa. O Cato Bela também é um autor. Graças a Deus, sim. Exatamente. Graças a Deus, sim. Temos Horácio Reis, que não é só um excelente jornalista,
mas também escritor. Já falei sobre Gisela Silva, já falei sobre a nossa vice-governadora, Abílio Lupenha também, para além de músico, é também um autor de mão cheia. Exatamente, e é um professor também de mãos cheias. O professor Chia também gosto muito de o ouvir. E quem estuda literatura, uma das recomendações também é que vá passando ensinamentos daquilo que aprendeu, para quem não sabe, possa aprender, possa saber e quiçá também escrever sobre isso, porque temos poucas bibliografias, muito poucas, angolanas, temos sempre referências internacionais, e se pudermos trazer outras pessoas, outras gentes, principalmente ao nível da Huila, podem não ser da Huila, mas que estejam na Huila e que conheçam a Huila, que deixam também o seu legado, porque a oralidade hoje em dia já vai se deixando, vou dizer, para os novos jovens. Eles já não querem muito ouvir histórias à volta da fogueira. Eles querem encontrar algo escrito, algo no YouTube que eles possam assistir, que eles possam debater, que eles possam também dar a sua contribuição, sempre por mensagem, porque daqui a nada ninguém mais vai escrever com lapiseira. Há quem até já tem esse problema da cacografia. Da cacografia, exatamente. Eu queria ler um poema Tatuagem, só que algumas coisas já vão passando, por isso é que eu queria mas infelizmente a internet não está a ajudar. Que ouvissem, exatamente. Eu escrevi vários poemas, várias crônicas, vários ensaios também, que muita gente não sabe, mas a partir das minhas redes sociais pode ler, pode saber o que nós já escrevemos, o que nós já deixamos. Está bem pertinho do fim desse seu e nosso Ocuvita Literatura, aqui a conversa com o William Agostinho. William, e para quem quiser ler os seus escritos nas redes sociais, o que é que ele tem que fazer? As minhas redes sociais, William Silvana, todas elas, LinkedIn, Facebook, TikTok, William Silvana. E esqueci-me de trazer aqui uma parte. Quando saírem as minhas obras literárias, não de autor, eu vou assinar como Kamatama e não William Silvana. E por que Kamatama? Já assim muito rápido. Por que Kamatama? O que é isso? Que língua é essa? Em Quimbundo. Significa bochecha, bochechuda, alguma coisa assim. É um nome de carinho que uma das minhas avós, exatamente, é mesmo uma homenagem a ela, que uma das minhas avós me deu, chamava-me com carinho e infelizmente ela já não faz parte do mundo dos vivos, então eu vou homenageá-la com este nome. Eu já assinei alguns textos dessa maneira e tão logo as minhas obras físicas saírem, eu hei de assinar com este pseudónimo literário. E de certo que, pelo menos a Huila vai ser a primeira a ter contato com as obras então da futura Kamatama, e eu começo a rir porque a língua bantu tem essa beleza de haver sempre semelhança nos nomes. Sim. Também assim é um bundo. O estudo também assim um bundo, então acredito que a língua bantu tem essa beleza. Tem. Pois, então, só nos resta agradecer aqui a sua presença, William. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para, então, bem perto de uma hora, falarmos um bocadinho daquilo que é a literatura ao nível da província de Lubango e também dos projetos que tem estado a desenvolver na mediateca daqui, da cidade do conhecimento. Queremos também agradecer a ti que ficou ligado ao nosso programa. Queremos também, igualmente, agradecer a Água Preciosa que patrocina este espaço e, de resto, vamos aqui despedir-nos aqui com muito carinho, com a promessa de voltarmos a estar juntos nas próximas ocasiões. Recebam aqui tanto as despedidas de Bucarém Cardoso, Caetano Borges, que trabalharam contigo nos cuidados técnicos, realizou e falou com vocês o João Catombela. Eu que, em nome dos quatro, despeço-me com a promessa de voltarmos a estar juntos nas próximas edições. Até lá, que Deus abençoe a todos. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, Associação de Autores na Huila e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital e-book e em formato audiobook no portal da ASA Huila
www.academiadeautoresdawila.net e no canal YouTube Azawila Audiobooks. Podem ouvir-nos na Rádio Willa, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Academia de Autores da Willa. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Willa. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Willa e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Temas propostos: poesia, haikai, contos, histórias, contos infantis, temas científicos, romances, letras de música, ensaios, crônicas, artigos, peças de teatro, filosóficos, artes plásticas e etc. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Willa, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: escritores.willa@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Ocuvita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa.